Meus irmãos, quero ler uma palavra de Deus com vocês essa noite, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23 a seguir. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo de número 23 a seguir, que nos diz assim a palavra de Deus: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Amém. A palavra de Deus, que ora nós fizemos leitura, o Senhor Jesus, Ele está ensinando os seus discípulos, e Ele vai contar esta parábola, trazendo para eles o entendimento daquilo que é importante dentro do contexto em que eles estão ali. Qual é o contexto que eles estão ali? Que Jesus, Ele vai introduzir esta parábola. O contexto em que eles estão falando é o contexto de uns versículos anteriores, que Jesus, Ele vai estar falando para os seus discípulos a respeito do perdão, do pecado de um irmão. E quando o Senhor, Ele vai falando a respeito do perdão, do pecado do irmão, a palavra de Deus, ela vai nos mostrando que o Senhor Jesus, Ele vai explicar para os discípulos: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo outra testemunha, para que a palavra seja confirmada por 2 ou mais. E se ele ainda não te ouvir, leva ele junto à igreja. E se ele não ouvir a igreja, que ele seja considerado como um publicano, ou como um gentil e um publicano. Ou seja, Jesus está dizendo que ele se tornaria, até então nós temos que entender o contexto em que eles estão inseridos, o contexto judaico. Jesus, ele está falando para os seus discípulos que eram judeus, e aí todos nós entendemos que os judeus, eles tinham uma barreira, ou seja, os judeus, eles tinham uma maneira de dizer que as outras pessoas eram gentias, ou os publicanos. Lembra que os fariseus vão dizer assim: olha, Jesus, ele senta para comer com os fariseus e os publicanos. E a palavra de Deus vai dizendo que Jesus, ele vai estar explicando para eles e dizendo: olha, se eles não ouvirem a você, se ele não ouvir a seu irmão em outra testemunha, se ele não ouvir a igreja, considera, ou seja, exclui ele é excluído do nosso meio. Parece ser contradizente, mas o Senhor Jesus, ele vai então explicar para eles esta questão. Por quê? Porque no final do versículo de número 21, Pedro vai se levantar e vai se aproximar de Jesus e vai perguntar para ele, vai dizer: Senhor, até quantas vezes então eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? E Jesus então vai responder e vai dizer para ele: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus então, ele vai contar para eles, ou vai esclarecer
ser para eles referente a uma parábola. Então Jesus, ele vai trazer o reino dos céus, ele vai trazer o entendimento do reino. Lembra que um dia, eu creio que eu falei para você sobre a questão do reino. O reino, ele fala de poder. Olha, começou Jesus a pregar o evangelho do reino de Deus, ou o evangelho do reino dos céus, e sempre que fala de reino dos céus, reino de Deus, dentro de alguns contextos, um deles era sobre poder e autoridade, e a palavra de Deus vai dizendo que Jesus, ele vai dizendo, olha, portanto, o reino dos céus, ele pode o quê? Ele pode comparar-se, ou seja, o reino dos céus, ele pode comparar-se. E aí nós temos que entender que nós estamos vivendo dentro do mundo, globo, planeta Terra. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele está dizendo, olha, assim pode ser comparado o reino dos céus. Então entenda que dentro do globo terrestre, dentro do planeta Terra, quando se fala do reino estar inserido dentro do mundo, no meio do planeta Terra, quer dizer que dentro do planeta Terra vai se introduzir uma outra nação, um outro mundo, podemos dizer assim, sendo este então o reino dos céus. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jesus vai dizendo, olha, então o reino dos céus, ele pode ser comparado, o reino dos céus, ele pode ser comparado a um certo homem, a um senhor, a um rei que quis prestar conta com os seus servos. Entenda bem que Jesus, após ele dizer para os discípulos de um acerto de conta com os seus irmãos, considerado como um gentio, como um publicano, como alguém que está fora do contexto dos judeus ali, Jesus vai dizendo então, e ele vai trazer a verdade do reino do céu, porque Jesus veio para trazer o reino para a terra, inserir as verdades do reino na terra, mostrar para os homens a verdade do reino, porque diz a Bíblia que Jesus, ele deixou o reino. Lembra que uma das comparações está no livro de Isaías, no capítulo de número 6, se não me trai a memória, vai dizendo a Bíblia que Isaías vê o trono, Isaías vê a glória de Deus, mas vai dizer a Bíblia que lá no meio daquela situação que ocorre com Isaías, uma voz, eles vão dizer do céu, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías se levanta dizendo, eis-me aqui. É uma das comparações de Jesus se colocando à disposição para ser enviado para realizar a obra que o Pai tinha projetado para a humanidade. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele vai dizer o que se pode comparar o reino dos céus. Quando se fala em reino, nós precisamos entender uma coisa. Quando se fala em reino, se fala que dentro deste reino tem um rei, tem um governante, tem um soberano, tem alguém que governa, tem alguém que está dominando. E Jesus vai dizendo, podemos comparar com o reino dos céus, e no reino dos céus tem um governante, esse Senhor então, fazendo uma comparação, ele vai dizer que o reino dos céus, comparando-se com o reino de Deus, ou comparando-se o reino dos céus, ele vai dizer que o reino dos céus, quando ele é comparado, ele vai fazer uma comparação de um Senhor, de um soberano, de um rei, de alguém que tinha o domínio, de alguém que era dono, de alguém que tinha o controle, de alguém que tinha servos à sua disposição. E aí ele vai dizendo que esse Senhor, ele foi prestar conta com os seus servos, e na prestação de conta foi-lhe apresentado presta atenção, porque Jesus, ele vai fazer a primeira coisa, ele vai dizer, foi-lhe apresentado que lhe devia 10.000 talentos. O talento era uma moeda, o talento era a moeda mais pesada e mais valiosa dentro daquela cultura, dentro daquele período de tempo. Um talento era muito dinheiro, 10 talentos era uma soma incontável
Aleluia. Foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era uma dívida incalculável, uma dívida impagável. E aquele senhor representando, lembra que isso é uma questão de cultura. Para nós, nos nossos dias, pode parecer um absurdo, uma loucura, mas naquele período de tempo era questão de cultura. Livro dos Reis, capítulo de número 4, se não me trai a memória, de 2 Reis, vai falar sobre a história da viúva, que vai dizer aquela mulher que ela, o seu marido morrendo, e ele deixou muitas dívidas, e os credores vieram bater a sua porta, e ela não tendo com que pagar, eles disseram que viriam para buscar ela e os seus filhos e tudo que ela tinha como pagamento da dívida que o seu marido havia deixado. Então ela vai e procura o homem de Deus, e quando ela procura o homem de Deus chamado Eliseu, Eliseu pergunta: mulher, o que tens em casa? Me declara o que é que tu tens. E ela vai dizendo: a tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite na botija. Então o homem de Deus vai dizer: então tu vai aos teus vizinhos e pede para eles muitos vasos. E ela sai a procurar muitos vasos. E quando ela procura, ela diz: olha, já pegamos os vasos. E ele vai dizer: então agora tu pega os teus filhos, fecha a porta do teu quarto e lá tu começa a derramar o azeite. Ela começa a derramar o azeite nos vasos, e diz a Bíblia que o azeite, aquele pouco de azeite que tinha no vaso, começou a encher todos os vasos que tinha. Diz a Bíblia que vai dizer assim: e acabou-se os vasos, acabando-se os vasos, parou também o azeite. Ela procura o homem de Deus e diz: olha, homem de Deus, já está tudo cheio. E ele diz assim: então agora tu vai, vende tudo, paga a tua dívida aos teus credores e vive do resto. Era cultura. Jesus está falando da parábola e explicando sobre a cultura que existia naquele momento. Então não era loucura, era a cultura que estava acontecendo deles venderem as pessoas para quitarem as suas dívidas e tudo quanto eles tinham. E Jesus vai dizendo: olha, a dívida dele era tanta que tudo o que ele tinha era para ser vendido, para que pudesse ser quitada a dívida que ele tinha. E diz a Bíblia que aquele homem, ele vai se prostrar diante daquele Senhor. E diante daquele Senhor que ele vai se prostrar, diz a Bíblia que ele vai pedir misericórdia: Senhor, tem compaixão de mim e tudo eu te pagarei. Olha, irmão, é aquela promessa que tu nunca vai pagar na tua vida, porque não tem como pagar. Era algo que não tinha como ele pagar a dívida dele. E diz a palavra de Deus que quando ele está realizando isso, aquele homem se move de íntima compaixão e diz para ele que a dívida dele seria perdoada. E a palavra de Deus, ela vai dizer, irmãos, que aquele homem, com a dívida dele perdoada, ele vai sair daquele lugar. E quando ele sai daquele lugar, ele encontra um conservo dele. E quando ele encontra aquele conservo dele, a palavra de Deus diz que ele, pegando aquele homem que devia para ele 100 dinheiros, e quando ele devia para ele aqueles 100 dinheiros, que era uma dívida possível de ser paga e que não era tão grande quanto a dele, diz a palavra de Deus que ele pega aquele homem pelo pescoço
e sufoca ele e manda prender aquele homem, porque isso era outra questão cultural, a questão cultural de mandar prender quem tinha uma dívida. E diz a Bíblia que ele lança aquele homem dentro da prisão. A comparação que Jesus está dizendo, e ele vai dizer então que alguém volta até o seu Senhor, volta até o seu mestre, e vai dizendo assim: Senhor, aquele homem que agora mesmo o Senhor perdoou aquela dívida impagável, ele pegou o seu conservo e jogou dentro da prisão, ou seja, ele não teve misericórdia daquele conservo. Diz a Bíblia que aquele Senhor então manda chamar aquele servo e pergunta para ele dizendo: olha, você não deveria ter perdoado como também eu perdoei aquela tua dívida? E ele vai dizendo que manda lançar aquele homem na prisão até que ele pagasse o seu último centavo. Diz a Bíblia que ele seria entregue para os atormentadores. Sabe o que é isso? É ser entregue para ser preso e ser atormentado. Agora deixa eu te dizer uma verdade: quando você não consegue perdoar alguém, você começa a ser atormentado pela falta de perdão no teu coração, começa a ficar preso dentro de acusações e condenações que você se coloca porque você não consegue perdoar alguém. Aleluia, aleluia. E deixa eu te dizer por que não consegue se perdoar alguém. Jesus, ele vai comparar o reino. O reino é comparado, os céus é comparado a um rei, a um senhor que é cheio de amor, de misericórdia, de compaixão, que se compadece, que se move quando alguém se debulha diante dele, reconhecendo que a dívida que está sobre ele é impagável. A nossa dívida por causa do nosso pecado, ela era impagável diante do Senhor, mas quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Quando nós nos voltamos para Ele, Jeremias vai dizer no capítulo 29, versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, que reconhecemos as nossas misérias, que reconhecemos as nossas debilidades, que reconhecemos as nossas falhas. Deixa eu te dizer uma coisa rapidinho: quando se fala em pecado, entenda uma coisa: quando se fala em pecado, não se fala só de prostituição, de adultério, não. Quando se fala em pecado, incredulidade é pecado. Jesus disse: olha, o Espírito Santo, ele vos convencerá. Ele foi chamado para convencer o homem do pecado. Aí ele vai dizer assim: convencer do pecado, porque eles não creram. Incredulidade é pecado. Aleluia. Não acreditar no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é pecado. Às vezes a gente gosta de dimensionar os pecados grotescos, grandes, alarmantes, mas Jesus, ele está falando sobre perdão. Ele está falando sobre perdoar ao teu irmão. E aí a resposta, ele está dando a resposta para o apóstolo Pedro, que ele está dizendo assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Então ele vai dizer: então eu vou fazer tu entender a questão. A questão não é quantas vezes tu vai perdoar, a questão é a maneira como tu lidar com essa questão. Sabe por quê? Porque ele vai concluir o texto dizendo assim: olha, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos atormentadores. Por que ele foi entregue aos atormentadores? Primeiro, porque
Seja generoso, perdoa a minha dívida e eu te pagarei tudo. E aquele homem disse a mesma palavra para ele, disse: Senhor, seja generoso para comigo e eu te pagarei. E ele não teve misericórdia. Ele não conseguiu, porque ele vai voltar e aquele senhor vai dizer: não deveria tu também ter perdoado o teu conservo? Da mesma maneira que eu perdoei a tua dívida agora. E Jesus, ele vai dizendo assim, sabe o que ele diz? Para quem não consegue perdoar. Eu gosto porque Jesus, ele diz assim, quando ele ensina os discípulos a orar, ele diz o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Aleluia. E quando ele está falando sobre, ele está dizendo: Pedro, eu vou te explicar para que tu entenda que o fator de perdão, primeiro, ele não pode ser nivelado pela visão humana do mundo. Ele tem que ser nivelado pela visão do reino dos céus. Porque quando nós entendemos o valor do reino dos céus, quando nós entendemos o valor do perdão dos nossos pecados, quando nós entendemos o preço que foi pago para que nós fôssemos perdoados, primeiro nós não olhamos para os outros, para o pecado dos outros, mas nós olhamos para o perdão que nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, quando a gente consegue estar aos pés da cruz e entender, deixa eu te explicar uma coisa: ninguém nunca poderia tomar o lugar de Jesus. Jesus tomou o nosso lugar. Ninguém conseguiria. Abraão não conseguiu, Jacó não conseguiu, Isaac não conseguiu, Moisés não conseguiu, Noé não conseguiu, porque todos os homens são falhos. Jesus não. Jesus foi perfeito do seu nascimento, da sua concepção até a sua morte e ressurreição, em nada ele pecou. Quando nós entendemos que o perdão do Senhor e a sua maravilhosa graça, ela nos alcançou em erros que nós cometemos no passado, para as coisas, para as pessoas que nós ferimos, magoamos, maltratamos e tantas outras coisas que nós fizemos. Aí se apresenta um Senhor diante de nós. Ele pega, Paulo vai escrever aos Colossenses e vai dizer exatamente assim: olha, ele pegou toda a dívida que era contra nós nas suas ordenanças, porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Ele pegou toda a dívida que era contra nós, toda a dívida que estava na nossa conta, toda a dívida que estava no nosso nome, toda a condenação que era para a nossa vida. Jesus pegou tudo isso. Ele pegou toda a sentença, toda a condenação, toda a dívida que era contra nós, e ele pegou esta dívida. Então eu quero que primeiramente tu reflita e pensa de tudo que aconteceu na nossa vida, na sua vida, de tudo que foi de errado. Jesus pegou
Sabe o que eu acho lindo? Eu já falei para vocês aqui, se não falei para a igreja, que se existia um costume, uma cultura, que quando alguém devia, tinha uma dívida, por exemplo, o Marlon, que está sentado aqui perto de mim, por exemplo, o Marlon me devia, eu escrevia que o Marlon me devia, que ele era um devedor, ia na porta da casa dele ou no mural que se tinha o nome dos devedores em praça pública, e era pendurado ali o nome dele com a dívida dele, ou seja, era uma vergonha, porque todo mundo passava na porta da casa dele e lia que ele era um devedor, que ele era um caloteiro, que ele não pagava, que ele estava devendo muito para alguém. E Jesus pegou toda a dívida que era contra nós nas suas ordenanças, por causa do pecado, ele cravou na cruz do Calvário. Quando ele cravou na cruz, ou seja, ele estava dizendo: a conta que era do João, a conta que era da Maria, a conta que era do André, eu peguei para mim, coloca na minha conta, e na minha conta a salvação e perdão dessa dívida está sendo cancelada. Era isso que Jesus estava dizendo. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que a dívida, ela foi cancelada. Eu não sei você que me assiste essa noite, mas eu sei quanta dor eu causei para minha mãe, quanta dor eu causei para o meu pai, quantas vezes eu fiz eles pararem com uma festa, com a alegria que eles estavam, para ir cuidar de mim, que estava bêbado, brigando, incomodando, acabando com a festa de mais alguém, acabando com o Natal de mais alguém, por causa das minhas loucuras, sem contar as outras coisas. As noites de sono que a minha mãe não dormia por não saber onde é que eu andava, drogado, morando na rua, dormindo de favor, e assim por diante, tantas outras coisas. Eu não sei você, mas eu posso falar de mim. Eu sei do tamanho, do peso da culpa que tinha sobre os meus ombros por causa dos meus pecados, dos meus erros, por causa das minhas decisões erradas. Mas quando eu entrei no desafio jovem de Descolô no ano de 2007 e ouvi a palavra de Deus e alguém dizendo: olha, Jesus te ama e morreu pelos teus pecados, pelas tuas culpas, para te arrancar este peso de condenação. Eu disse: por mim, ele não sabe o que está dizendo, ele não sabe quantas pessoas eu atrapalhei, ele não sabe quantas vezes eu prejudiquei os meus pais com tantas coisas, sem contar as coisas que eu roubava de dentro de casa para fazer uso de droga que o meu pai tinha trabalhado e suado para comprar aquilo ali. Eu pensava comigo e dizia: ele não sabe do que está falando, ele não sabe que eu dormi no mato, ele não sabe que meu pai me botou para fora de casa. E ele foi e disse de novo: Jesus te ama e morreu pelos teus pecados. Quando eu entendi que isso era uma verdade para mim, quando eu entendi que isso não era só uma verdade para mim, que isso é uma verdade para toda a humanidade, na hora eu me entreguei para Jesus e disse: eu preciso de Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha vida. Eu abri a porta do meu coração e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia! E quando eu entendi que aquela dívida que pesava sobre os meus ombros, Jesus pegou ela e disse: André, a partir de hoje que tu está abrindo a porta do teu coração, da tua vida, está vendo
Jesus pegou e disse: essa conta não é mais tua não, essa conta agora ela é minha. E Jesus tomou para ele a dívida que era minha. E o pagamento dessa dívida não foi ouro, não foi prata, não foi todo o dinheiro do mundo, porque o salmista ele vai dizendo assim: nem toda a fazenda, nem toda a riqueza do mundo pagaria o resgate pela alma, pela sua alma. Não tem fazenda, não tem riqueza, não tem nada que possa pagar a dívida ou pagar o resgate pela a minha e a tua alma. Aleluia. Jesus pegou e disse: André, essa conta não é mais tua, é minha. E Jesus pegou e cravou-a na cruz. O preço que foi pago pela minha salvação, o preço que foi pago para que eu pudesse obter o perdão, e aquele peso de culpa, aquele peso de angústia, aquele peso de tristeza, de rancor, de decepção, de frustração, ele pegou, colocou na cruz. Ah, tua vida muda da noite para o dia? Não, não muda da noite para o dia, mas uma coisa eu te garanto: aquela dor que tinha na alma, eu não senti nunca mais, porque a paz de Deus, que excede todos os entendimentos, entrou sobre a minha vida, e o nome de Jesus tem sido glorificado pela sua gloriosa paz. Sabe o que Jesus termina dizendo? Ele diz: olha, se tu não perdoar, tu vai ser atormentado, não vai ter paz. Sabe como é que é mais ou menos quando alguém não perdoa? Brasa. Sabe uma brasa do churrasco ali, do carvão? É alguém pegar aquela brasa na mão e ficar segurando ela, e ela te queimando por dentro, ela te queimando por dentro, e você não larga porque você diz: eu não perdoo, mas ela está te queimando, ela está corroendo a tua carne por dentro, mas tu não larga. É como alguém que pega uma brasa de fogo na sua mão e fica com ela queimando, e está doendo, mas ele não abre a mão, está sendo atormentado, está queimando, está doendo, mas não larga. E Jesus ele encerra dizendo: assim vos fará o meu Pai celestial, se do coração. Lembra que o escritor ao Provérbios vai dizer, capítulo 4, versículo de número 23, se não me der memória: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia. Se do coração não perdoardes ao seu irmão. E sabe por que alguém não consegue perdoar? Porque ele não enxerga as suas próprias misérias e debilidades e limitações, fracassos e erros. Mas não adianta ele enxergar, porque se ele enxergar, além de ser um réu confesso, ele vai ficar sentindo as culpas pelos pecados cometidos, e o perdão dos pecados para arrancar o peso da culpa, a condenação da culpa, ela só pode vir de uma fonte chamada Jesus Cristo de Nazaré, que tem poder de perdoar os pecados do homem. Jesus olha para o paralítico
que foi trazido por 4, colocado diante dele, e ele pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levante e anda? Aí alguém vai pensar na sua mente, no seu coração, e dizer: quem é ele? Só Deus é quem pode perdoar pecados. E ele vai dizer: para que saibais, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele, Jesus, tem poder na terra. Paralítico, eu te digo: levanta e anda. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Que de repente, você que está me ouvindo essa noite dentro do seu coração, você não consegue perdoar de jeito nenhum. Mas eu quero te dizer uma coisa. Primeiramente, o perdão, ele emana de uma fonte chamada amor. Ele emana da fonte chamada amor. E diz a Bíblia que Deus é amor. E verdadeiramente o perdão para a humanidade fluiu de Jesus Cristo de Nazaré, o seu Filho, o Filho de Deus, o Deus encarnado, morrendo na cruz para dar o perdão. Então, a gente consegue amar e perdoar quando a gente reconhece primeiramente os nossos pecados e os nossos erros. E quando eu olho para a cruz do Calvário e eu entendo que Jesus morreu por mim, eu olho e vejo na cruz Jesus levando sobre ele os meus pecados e dizendo para mim: André, eu te amo, 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 eu dei minha vida por ti, André, eu te amo, eu cuidei de ti, André, eu te amo, eu vim para te socorrer, André, eu te amo, eu vim para te perdoar, André, eu te amo, eu vim para arrancar este peso de sobre a tua vida e tu ter uma vida transformada. Quando eu entendo o amor de Jesus pela minha vida, eu consigo olhar para alguém com um olhar de compaixão e de misericórdia e consigo liberar perdão no meu coração. E sabe o que acontece? Eu fico livre, porque a falta de perdão é como se alguém estivesse dentro de uma gaiola. Ele tenta voar, mas ele está preso dentro dele mesmo. Ele olha de longe e vê que tem um horizonte para ele voar, uma imensidão de terra, de paisagem, mas quando ele vai dar um voo, ele bate na parede da falta de perdão pela vida de alguém e ele fica preso dentro daquela prisão que ele mesmo se coloca. Mas quando ele consegue olhar para a cruz do Calvário, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele consegue dar voos rasantes, voos altos, ele consegue voar na imensidão da terra, porque Jesus libertou ele de uma condenação que ninguém podia libertar, a não ser o amor de Jesus pela minha e pela tua vida. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. De repente essa noite você precisa, oh aleluia, você precisa perdoar alguém e não sabe como fazer o perdão. O perdão não está em ti, na tua força, na tua capacidade humana. Ele está no teu reconhecimento de alguém que primeiramente morreu por ti, e o mesmo preço que ele pagou por ti, ele pagou por esta pessoa. O mesmo valor que tu tem, a outra pessoa também tem.
revela todo mundo igual. Não tem branco, não tem pobre, não tem rico, não tem nada. Todo mundo é igual para Jesus, porque todo mundo, o mundo inteiro, o preço que foi pago foi o mesmo. O sangue que verteu na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados. Sabe como é que eu enxerguei isso? Foi depois de 30 dias dentro do desafio Jovem de Três Coroas, que eu tive a oportunidade de receber pela primeira vez as visitas dos meus pais naquele lugar. E quando eu recebi a visita dos meus pais naquele lugar, que eles me olharam dentro de um centro de recuperação, eu pude pedir perdão para os meus pais por tudo o que eu havia feito. A partir daquele dia, a barreira caiu. Eu comecei a entrar no processo de recuperação dentro do desafio jovem. De 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, e o meu pai e a minha mãe, eles iam me visitar no tempo que eu fiquei naquela casa. E cada vez que eles iam, eu estava mais alegre pelo que Jesus estava fazendo na minha vida. E já se passaram desde lá 13 anos que o Senhor Jesus me alcançou. E eu vou na casa dos meus pais, almoço com eles, abraço eles, digo para ele que amo eles, beijo eles. Coisa que muitas vezes eu não fazia porque estava sempre louco. Mas quando Jesus tirou esse peso dos meus ombros, eu recebi a paz de Cristo que excede todo o entendimento. E posso dizer para você que diante de tantas adversidades, lutas, percas, o Senhor tem me dado muitas alegrias. E sabe o que é o melhor de tudo? É a paz que eu tenho dentro de mim. E mais, tantas situações, não tem nada que fique preso aqui dentro desse coraçãozinho, porque eu sei que Jesus, Ele me perdoou para me salvar e tirar toda a culpa. E se Jesus me perdoou, e Ele disse que eu devo de ser um imitador de Cristo, eu posso perdoar também. Deus tem perdão para a tua vida, para que você também possa ser livre das acusações, das culpas, dos medos e dos aprisionamentos e queimas que a falta de perdão causa sobre a tua vida. Vamos adorar a Deus e logo nós vamos estar orando.